Olá, Cozinha Fácil no ar e hoje nós vamos ensinar, claro, uma receita gostosa, saborosa e prática de fazer. Na verdade, quem vai ensinar pra gente é o chefe Thiago, que já está aqui do meu lado. Tudo bem, chefe? Tudo bem, Michel. Agradeço aí a presença. Um convite, na verdade. A presença também, né? Porque Tá nós certo. estamos no espaço de vocês Estamos aqui, aqui né? na casa. Perfeito. Thiago, qual é a receita de hoje que a gente vai ensinar pro pessoal de casa? Rapaz, isso é coisa dos deuses argentinos, né? É um prato, acho que os mais característicos. Falou em Argentina, a gente pensa nela, né? São as nossas empanadas. Empanadas. Empanadas clássica de carne. Agora, vamos traduzir, né, aqui, né, pro pessoal de casa. O que seriam as empanadas? As empanadas seriam um salgado, né? Ele tem uma origem ali, os argentinos aceitam e não aceitam, né? Árabe, né? Que vem da esfirra e tal. Chegando todo esse papo de colonização, N situações, né? Ele se torna um salgado muito apreciado lá na Argentina. Em qualquer lugar, se seja no interior, você tem uma ideia, empanada nós temos 13 tipos de massa. 13 Depende tipos? da região, você tem uma forma, né? Então essa aqui é uma portenha. Para não chegar e falar, mas ele está falando besteira. Não, são 13, né? Então aqui a gente trabalha com a empanada portenha. Ou seja, em qualquer, de repente, a parte do país que você tiver lá na Argentina, você vai experimentar uma empanada diferente. É bem parecido com a história da muqueca, aqui no Brasil. Muqueca baiana, muqueca capixaba, muqueca de todos os tipos. Então, é a questão da massa da empanada. Na Itália tem aquelas questões de massa também na Itália, cada uma tem o seu toque especial. Então aqui a gente trabalha com essa. E o recheio? Carne. Sempre? Nada como um bom argentino, carne. Temos variações, tá? Na Argentina a gente usa bastante milho, né? A humita, que é semelhante ao nosso creme de milho aqui no Brasil, só que ele é um pouquinho mais encorpado, tá? Tem as de queijo, jamón e queso e cebola, né? Então, assim, tem vários outros. Mas aqui a gente vai apresentar... Frango tem também? Pollo, né? Temos, mas jamais, em hipótese alguma, pense em colocar um catupiry. Catupiry é brasileiro, cheddar é inglês, tá? Então, por respeitar as tradições argentinas, né? A gente não trabalha com catupiry. Aqui na casa a gente não tem a empanada de frango. E esse recheio de carne, vai azeitona, vai ovo. Isso, exato, né? Então vamos com as carnes, a base dela cebola e tomate, tá? Para dar aquela umidade no recheio, tá? Aí vamos com os temperos, né? Tem orégano, ají molido, que é uma pimenta que nós encontramos só nos Andes, né? Aqui no Brasil, ela é saborosa, ela é parecida com uma calabresa, porém ela tem mais sabor e menos picância. Ou seja, é forte. Porque se você não tomar cuidado, a calabresa... Ah, sim, com certeza. Eu vou a mão ali... Não, aí vai ter lembrança. Vão ter lembranças. E aí, antes da gente mostrar para vocês as quantidades, a gente segue aqui ainda falando sobre a receita. Não é difícil, né? Não, é super tranquilo, super tranquilo. Massa, muito fácil, são 4 ingredientes aí, né? Bem tranquilo. Interessante da massa, não sei se é o momento, mas vamos passar lá. Aqui, é a questão do descanso, né? O ideal sempre com 24 horas, mas conseguimos fazer em 5, 6 horas. E desde de manhã, rende. Essa proporção, essa massa que nós passamos, em média ela bem aberta lá no rolo, bem aproveitada, nós estamos falando de 30 e 35 tapas, que é o nome do disquinho, chama tapas, tá? Por volta disso. E aí o recheio vai acompanhar. Perfeito. Bom, já deu tempo de vocês pegarem um caderninho, separar aí o celular para anotar as quantidades. Anote aí, para a massa você vai precisar de 900 gramas de farinha de trigo, 300 ml de água fria,
180 gramas de banha suína e 25 gramas de sal. Para o recheio, 1 kg de carne moída, 500 gramas de cebola picadinha, 500 gramas de tomate picado, 20 gramas de alho, 15 gramas de páprica doce, 20 gramas de sal, 7 gramas de orégano, 5 gramas de cominho moído, 10 ml de óleo de milho, 3 ovos cozidos, 50 gramas de azeitona picada. A gente segue aqui dando dicas, porque eu sei que você aí de casa gosta de dicas. Chefe, que dica a gente pode passar aqui para o pessoal para não errar essa receita? O principal é seguir as medidas, né? O legal, na hora que você põe ali na batedeira, não pode exceder, passar muito tempo batendo. Tá? A questão de 5 a 8 minutos no máximo, é só para agregar os ingredientes, para não desenvolver glúten. Aliás, essa batedeira precisa ser uma batedeira bem robusta, né? Tem, porque é uma massa pesada. Tá. Então, não dá para fazer na mão, para chegar no ponto. Mas é uma bela academia, né? Vai ter que ter bastante força ali, nós vamos falar em quase 30 minutos para conseguir juntar todos esses elementos. Entendi, tá? Entendi. Então, assim, o ideal é ter ir aos poucos ali na batedeira, assim, para não queimar, né? Às vezes pode queimar, aquele excesso de força. Viu que ela cansou ali, dá uma paradinha e vai aos poucos para juntar. A banha, né? A gente está usando aqui a banha suína. Dá para trocar essa banha por vegetal, algum outro? Dá para fazer uma massa vegana, vegetariana, com azeite. Mas aí é uma outra receita. Mas dá para fazer. Chega no ponto. Chega. Porque eu percebi, gente, daqui a pouquinho vocês vão ver aí no modo de preparo, também a forma que você fecha. Ela é uma massa macia e que ela não quebra, é bem elástica, né? Isso, devido àquela quantidade de banha, né? Ela te dá uma maleabilidade para fechar daquela forma bem fácil. Quantidade de recheio, uma colher bem cheia? Hoje, com a experiência, a gente pega essa colher bem cheia. Para quem vai iniciar, pode ser um pouco menos. Por quê? Vai ter dificuldade de fechar o recheio, vai escapar e aí vai ficar nervoso, vai falar não deu certo, vai ficar triste, né? Mas pode ser um pouquinho menos, você está fazendo para você, né? Não está fazendo para vender, é uma outra... Não precisa passar água também para fechar a massa, né? Na Argentina a gente não passa não, mas eu já vi muito brasileiro... né? no pastel passando ali, né? Isso. Tem essa história, né? E nem também vai inventar de fechar a massa com garfo, né? Então, na Argentina, assim, em muitos lugares, se fecha com garfo. Ah, é? Tem aquelas bem tradições, sabe, que fecha no garfo. Mas acho que com a beleza, fica comida, tão bonito dessa maneira, né? A comida você inicia pelo visual, né? Depois a gente vem para o olfato e aí vem com o paladar, né? Então, acho que uma empanada bem fechadinha, um repougue bonito, já é um bom início, né? Para fechar, então, o chefe falou aqui que você vai dando uns beliscões na massa, né? Exato. A gente fecha como se fosse um pastel mesmo, tá? Aperta bem, para que ela não rompa com ela lá no forno, né? Quando ela vai entrar, vai aquecer, ela tem um pouquinho de gordura, vai querer sair essa gordura. Então ela bem fechada, e aí a gente vai pro repougue. São beliscões na massa, tá? Tem até a história aí de tem que ter 13 repougues, que lembra a menção a Cristo, né? Toda aquela história, coisa de argentino, né? E não precisa também passar gema para ficar douradinho? Pode passar gema. Pode passar? Mas é o que eu digo, assim, com cautela. Por quê? Você passou um excesso de gema, não vai pro forno. Na hora que sai, você tem um omelete. Né? Olha só. A gema vai cozinhar ali, vai assar e vai vir. Na hora que você for morder, vem aquele cheiro de ovo primeiro. Não é agradável. Tem gente que
que não gosta tanto, né? Perfeito. Acho que passamos todas as dicas, né? Perfeito, é isso aí. Então vamos lá. Confira aí o modo de preparo. Vamos lá. Para começar, coloque todos os ingredientes para bater por 5 a 7 minutos. Deixe a massa descansar por 3 horas, envolvida no plástico filme. Após esse período, você vai abrir a massa com um rolo e cortar com um aro 12 ou com qualquer referência redonda. E o recheio você vai aquecer a banha, o óleo e na sequência refogar tudo. O alho, a cebola, e assim que a cebola estiver no ponto, adicione o tomate. Após isso, coloque a carne e os temperos. Finalizando, você vai incluir os ovos picados e as azeitonas. Deixe esfriar. Com o recheio frio, vamos iniciar o fechamento das empanadas. Coloque uma colher de recheio e feche a massa. Você vai dobrar a massa uma por cima da outra. E aí é só colocar no forno para assar. Assim que estiver dourado, só tirar. Estamos de volta para finalizar aqui o Cozinha Fácil. A nossa receita esteve todo o tempo aqui com a gente. E, chefe, eu vou ter que fazer aquele sacrifício, aquela parte do programa que eu nem gosto. Quase. Mas eu tô aqui para isso, por vocês aí de casa Exato. e por nossa equipe, né? Exatamente. Esse é só seu. Eu vou aqui abrir, né? Vou até pegar um guardanapo para não fazer muita sujeira, né? Vou pegar aqui. Pessoal de casa, chefe, deve estar curioso para ver como é que ficou no meio. Eu vou abrir, o chefe falou, tem que abrir com a mão, não é com garfo e faca, não. Ó aqui. Argentino. Ó como que ficou o recheio, molhadinho, né? Exato. Tem uma certa umidade, né? Tem até aquela história que empanada boa se come de pernas abertas, né? Pernas abertas, né? Para o caldo escorrer. Olha Exatamente. só, a gente vai aprendendo aqui. E também, por falar em caldo, tem um molho. Tem aquele molho que Conta aí pra gente desse tá em molho. todo que é lugar também, né? O chimichurri, ele acompanha todos as receitas argentinas, assim, com carne. Serve para carne, serve para empanada de carne, né? Tem alguns outros tipos de chimichurri que vai para peixe, aí muda a erva, né? Esse o nosso é específico para carne. E uma dica para fazer o molho, que a gente estava conversando aqui fora,
né, o chefe estava explicando pra gente que tem que hidratar. Isso, É o isso? ideal é trabalhar com as ervas frescas, né? Também como um molho, trabalhar com um dia antes para que os sabores todos se agreguem, né? Agora esse com as ervas secas, o ideal é você hidratar com 100 ml de água morna, ou de quente para morna, tá? Para que ela absorva e consiga absorver todos os outros ingredientes do chimichurri. Bom, Se você pegar ele seco e jogar no óleo, você não vai conseguir um grande resultado. Até que tem, até vai, mas não... Eu não vou nem dizer quem que fazia isso, viu? Não vou nem dizer. Agora, com essa dica, né, não tem mais erro. Tem mais. Né? E, chefe, eu acho que não deu para sentir ainda o Ainda gosto. não? Vou pegar a outra parte aqui, experimentar com o chimichurri. Isso. Né? Enquanto isso, pessoal de casa, que, gente, eu não quero fazer não, quero experimentar o que o Thiago faz. Tem como? Certamente. Chegamos aqui há pouco tempo, né? Aqui em Campinas. Estamos no Shopping Dom Pedro, na entrada da Alameda, né? Ao meio-dia às 22 horas, de segunda a segunda. A equipe toda pronta para receber quem tiver essa curiosidade, quem quiser comer uma boa carne, né? Afinal, nós estamos numa casa argentina, uma parrilla, não é mesmo? Exatamente. Então, a equipe está toda pronta para atendê-los. E curiosidades, acompanhar a gente nas mídias sociais, nós temos lá o Instagram, @casaportena, né? Tem lá toda a parte do dia a dia nosso, do nosso cardápio, tá tudo lá. Chefe, vou falar aqui o que eu achei da receita. Meu, muito boa. Bem molhadinho o recheio, né? A massa, a espessura da massa também é muito importante, né? Exato. Que não é um salgado maçudo, isso, né? Eu acabei esquecendo de mencionar, né? Como nós abrimos na mão, a espessura são 2 moedas de 25 centavos. Tá, mais ou menos 3, 4 milímetros. Essa é a espessura. Você vai ter uma boa massa com uma quantidade de recheio e fica equilibrado. Né? Não fica muito maçudo e também não fica muito recheio. Ela fica equilibrada, ela envolve certinho e te dá esse paladar. O pessoal de casa está curioso para saber o seguinte, fiz várias, dá para congelar? Dá para congelar. O ideal, Michel, é pré-assar. Dá uma pré-assada. Outro ponto importante. Ponto importante. Anota aí. Nós fizemos no forno de barro. É uma cocção, né? O pessoal vai fazer num forno convencional, um forno elétrico, tá? Então, o ideal, 250 graus, o máximo do seu forno, tá? E entrar com elas ali na assadeira. Isso em casa deve dar 10 a 15 minutos. Aqui nós fizemos em 5. Nós temos um forno de barro que vai a 300, 400 graus, né? Apesar que nós trabalhamos aqui a 250, 300, tá? Mas em casa deve dar uns 10 a 15 minutos. Se quiser acelerar, aquela gema, cuidado com moderação, né? Para não comer um omelete de empanada. Perfeito. E você aí de casa, chegou agora no final do programa, não tem problema. É só entrar lá no YouTube da TV Câmara Campinas, que tem esse programa e um outro que o chefe também veio aqui ensinar uma receita gostosa e outros programas. Então não perca, lá no YouTube tem a playlist Cozinha Fácil, estamos lá, ok? Chefe, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos, precisando, tendo alguma ideia, estamos aqui sobre a Argentina. Perfeito? Valeu, que eu preciso ainda terminar esse daqui, gente. Tchau, tchau. Até logo.